Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que você estiver assistindo essa aula. Sou o professor Flávio, Associação Teológica Cason, a Escola do Conhecimento. Estamos aqui em Itajubá, Minas Gerais. Estamos aqui dando continuidade à nossa aula de dificuldades bíblicas, né? Hoje nós vamos falar aqui, continuando a nossa aula, né? Nós vamos falar sobre a 13ª dificuldade. Você que está aí com... Então pega a sua apostila. Nós estamos aí, 13ª dificuldade bíblica. Que você possa continuar aí e acompanhar a gente. Tá bom? Maravilha. Qual que é a 13ª dificuldade? Em 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. Como Deus, sendo bom, poderia enviar um espírito maligno a Saul? Então, 1 Samuel, capítulo 18, vamos lá? Antigo Testamento. Abra sua Bíblia aí, 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. Vamos dar uma olhadinha? Abra sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 18, versículo... Eu vou ler o verso 7 também, versículo 7, para a gente entender. Ó. E as mulheres, dançando e cantando, se respondiam umas às outras, dizendo: Saul feriu seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18, verso 8. Então Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos, e disse: 10 milhares deram a Davi, e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta, senão só o reino? 1 Samuel 18, verso 9. E desde aquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. 1 Samuel, capítulo 18, verso 10. E aconteceu no outro dia que o mau espírito, o espírito mau da parte de Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança, e Saul atirou com a lança, dizendo: encravarei a Davi na parede. Porém, Davi se desviou dele por 2 vezes. Aí continua aí, aí continua, né? Então, o texto está dizendo que quando Davi voltou de uma batalha, de uma guerra, que ele estava trabalhando a serviço do rei Saul. Ele já tinha vencido o gigante Golias e o rei Saul chamou Davi para poder estar trabalhando junto com ele, sendo ali um chefe de exército, vamos dizer assim, um general, alguém da frente. E aonde Davi ia com seus soldados, ele vencia. E ele vem de uma guerra agora, e na porta da cidade, que era costume as mulheres estarem esperando, o povo está esperando os seus vencedores. E quando eles chegam ali, então, de volta de uma guerra, de uma vitória, as mulheres começam a cantar: o rei Saul venceu milhares, porém Davi venceu 10 milhares. E essa palavra desagradou o rei, porque eles cantavam: o rei Saul venceu milhares, porém Davi 10 milhares. Então eles estavam cantando assim, falando que Davi fez mais do que Saul. Mas Davi, coitado, não falou nada, né? Mas o rei ficou enraivecido, furioso contra Davi. E trouxe Davi como suspeita, ficou suspeitando de Davi ali. Já ficou com aquela coisa, com aquela amargura, com aquela raiva. E a partir dali então você viu no verso 10, um espírito maligno, olha lá para você ver, o verso 10, ó. E aconteceu no outro dia, 1 Samuel 18, 10. E aconteceu no outro dia que o espírito mau da parte de Deus, o mau espírito da parte de Deus, se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa, e Davi tocava a harpa com a sua mão, como nos outros dias. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Então, qual que é o questionamento? O questionamento é, nós estamos trabalhando aqui, nós não estamos contando a história, assim, para estudar a história. Estamos querendo saber as dificuldades bíblicas. Então, aqui, como que Deus enviou um espírito mau? Como que fica isso? Está escrito lá, um espírito mau da parte do Senhor veio sobre Saul. Como que se explica isso? Então, Deus aqui enviou o espírito mau? Essa que é a dificuldade, tá bom? Nós estamos trabalhando aqui. Olha aí, tá, ó. 13ª dificuldade. 1 Samuel 18, 10.
Como Deus, sendo bom, poderia enviar um espírito maligno a Saul? Então, problema. De acordo com essa passagem, um espírito maligno, atormentador, veio sobre Saul, que entrava numa crise de raiva em sua casa, e então procurava matar Davi com a sua lança. Entretanto, o versículo afirma claramente que o espírito tinha vindo da parte de Deus. Como um Deus bom poderia enviar um espírito maligno para atormentar Saul? Então, lembrar que nós estamos na apostila, página 27, lá no finalzinho da apostila, tá? Você que está com a sua apostila aí. Então, a solução, vamos lá, para a solução, página 28 agora, da apostila. Página 28 da apostila. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que Saul foi rejeitado por Deus por causa de sua desobediência. Então, é importante ressaltar que Saul foi rejeitado por Deus. 1 Samuel 15, né? Vamos voltar aqui. 1 Samuel 15, verso 27. Lembrar bem, ó. Quando Saul, né, não obedeceu a Deus, numa situação lá de guerra, e ele mentiu ainda para o profeta Samuel, e depois de vários questionamentos, então ele falou que realmente ele tinha temido o povo, e obedeceu o povo, não a Deus. E aí no 1 Samuel 15, 24, 1 Samuel 15, 24, então disse Saul a Samuel, pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temia o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore ao Senhor. Você vê que ele já tinha feito coisas erradas lá atrás, coisas seríssimas. E é o rei, né? Quem muito é dado, muito é cobrado. 1 Samuel 15, 26. Porém Samuel disse a Saul, não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se sair, Saul, lhe pegou pela orla da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse, o Senhor tem rasgado de ti o reino, hoje o reino de Israel, e o tem dado ao seu próximo, melhor do que ti. Então Deus já havia rejeitado a Saul. Deus já havia rejeitado o rei Saul. Então, olhando aqui então, primeiro, na apostila, página 28. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que Saul foi rejeitado por Deus por causa de sua desobediência. Nós acabamos de ler agora. As atitudes de Saul e a sua trajetória como rei de Israel demonstraram que ele não era um homem de Deus. Daí o texto mencionar que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele e de Deus ter se arrependido de ter constituído rei. 1 Samuel 15, 35. A gente olha lá, 1 Samuel 15, 35. Ó. 1 Samuel 15, 35. E nunca mais viu Samuel a Saul até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul e o Senhor se arrependeu de haver posto Saul sobre rei sobre Israel. Tá vendo? Esse arrependeu aqui nós já explicamos que não é um arrependimento é um pesar no coração, não que Deus não soubesse o que ele estava fazendo, tá? Mas é um pesar no coração. Deixa eu ver se eu acho o versículo aqui onde fala que o Senhor, só um minutinho, deixa eu ver aqui, pra gente achar o versículo onde fala que o Espírito do Senhor havia se retirado de Saul. Só um minutinho, vamos ver se a gente acha. Ajuda a achar aí também. Vamos ver lá se a gente acha aqui pra gente poder completar a nossa fala. Vamos ver aqui. Espírito, que eu acabei de falar, né, que o Espírito do Senhor tinha se retirado. Primeiro rei, segundo rei. Vamos ver aqui. Saul retirado. Saul. Vamos ver aqui, vamos lá. Vamos achar comigo aí. 1 Samuel. Glória a Deus.
Vamos achar aí onde está aquele versículo que fala que o Espírito de Deus havia se afastado de Saul. É isso que eu quero achar aqui para poder a gente... que agora eu me esqueci onde está esse versículo. Para a gente poder continuar aqui. A gente poder continuar. Vamos ver onde está aqui. A rebelião, também o Senhor te rejeitou. Virando Saul. Vamos ver aqui. Não estou achando aquele versículo, mas deixa eu achar aqui vamos achar aqui é assim mesmo, irmão. Estamos aqui estamos aqui ao vivo. Deixa eu ver se eu acho aqui, meus amados. Estamos aqui ao vivo. Precisamos achar onde está aquele versículo. Ajuda nós aí. Vamos lá. Onde está aquele versículo que fala que o Espírito do Senhor... Vamos ver aqui, versículo... O Espírito do Senhor se afastou de Saul. Vamos ver aqui. O Espírito do Senhor saiu de Saul. 1 Samuel 16. Vamos ver aqui, 1 Samuel 16, verso 14. Olha aqui, ó. 1 Samuel 16, 14. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Tá vendo? 1 Samuel 16, 14. Como nós também estávamos lendo lá na apostila, 1 Samuel, a nossa dificuldade está em 1 Samuel 18. Mas se você observar, 1 Samuel 18, se você observar 1 Samuel 18, verso 10, o espírito maligno se apoderou de Saul e ele queria até matar Davi com uma lança. Davi teve que fugir. Mas lá em 1 Samuel 16, 14, nós acabamos de ver aqui, ó, 1 Samuel 16, 14, está aqui. E o Espírito do Senhor se retirou de Saul e atormentava um espírito mau da parte do Senhor. Lembrar bem, então, que o Espírito de Deus já tinha se afastado de Saul. Tá? Então, você desculpa aí que demorou um pouquinho para achar, mas é que nós estamos ao vivo. E conforme a gente vai, o Espírito de Deus vai trabalhando no nosso coração, nós vamos passando para vocês. Então, tá bom. Continuando na apostila, página 28. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que Saul foi rejeitado por Deus por causa de sua desobediência. As atitudes de Saul e sua trajetória como rei de Israel demonstraram que ele não era um homem de Deus. Daí o texto mencionar que o Espírito do Senhor já não estava sobre ele e de Deus ter se arrependido de tê-lo constituído rei. Sem a direção de Deus, Saul estava com o coração aberto para o mal. O homem sem Deus pende totalmente para o mal e é controlado por ele. É importante observar, tá? Aí vem a explicação agora, a nossa explicação agora. É importante observar que os judeus acreditavam a Deus coisas boas ou más que aconteciam, pois criam na soberania dele sobre tudo e todos, o que de fato a Bíblia ensina. Tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? É exatamente isso que os servos de Saul deduzem da observação da mudança repentina do comportamento de Saul. Então os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. 1 Samuel 16, 15. Por ser Deus absolutamente soberano, as ações de qualquer espírito maligno estariam sujeitas à autoridade dele. Portanto, foi sob a permissão sua que o espírito atormentou a Saul. Ele havia rejeitado a Deus e o Senhor o rejeitara como rei. Então, a explicação é essa aqui, né? No Antigo Testamento, eles não tinham ainda uma noção, assim, 100% de que o mal era do diabo, de Satanás, e o bem era de Deus.
né? Então, tudo que acontecia no Antigo Testamento, principalmente no Antigo Testamento, eles atribuíam a Deus, tanto a coisa boa como a coisa ruim. Apesar que a gente sabe que Deus é soberano mesmo, né? O diabo não vai fazer nada sem uma permissão de Deus, não é verdade? Quer queira ou não, Deus é soberano. O diabo não vai sair fazendo o que quer. Mas quando eles dizem que o espírito maligno da parte de Deus veio sobre Saul, não é que Deus enviou diretamente. Não, houve uma permissão. Por quê? Porque o espírito de Deus já havia se retirado de Saul. Se o espírito de Deus havia se retirado de Saul, então ele estava aberto para receber qualquer outro espírito conforme as atitudes dele. Ele deu brecha, vamos dizer assim, né? A Bíblia fala no Novo Testamento, não deis lugar ao diabo. No Novo Testamento já está bem explicado que Deus é um Deus bom, maravilhoso e toda boa dádiva, né? Tiago 1,17, tudo que é bom, toda boa dádiva vem de Deus. E a gente sabe que Deus não é tentado pelo mal e Deus a ninguém tenta. Então no Novo Testamento a revelação já é maior, a gente já tem um entendimento maior, porque a revelação é progressiva. Ela vem assim, ó, aos poucos. E em Jesus ela abre para nós. Então é por isso que hoje nós entendemos, né? Que o diabo é o autor do mal e Deus é o bem, né? Apesar que, às vezes acontece alguma coisa ruim na vida de A, de B e de C, não é Deus que enviou diretamente um diabo, um maligno, não. Mas houve uma permissão porque a pessoa deu brecha. A pessoa saiu da proteção de Deus. Aí não tem como. É a mesma coisa, você está debaixo de um guarda-chuva, está chovendo. Está sob a proteção do guarda-chuva. Aí você sai, então você vai molhar, não é verdade? Então o Saul estava ali com o Espírito de Deus e por causa de suas atitudes o Espírito de Deus se retirou dele. Aí ele ficou aberto para o Espírito maligno. Mas os servos de Saul, as pessoas que estavam ali, entenderam que o Espírito maligno vinha de Deus, por eles não ter essa revelação completa que nós temos hoje. Quer queira ou não, Deus também é soberano, né? E a gente sabe que Deus permitiu, mas não foi Deus que enviou diretamente. Ok? Maravilha? Vamos lá para outra questão aqui da apostila. 14ª dificuldade. 1 Samuel, capítulo 28, verso 7. Em diante, né? Como Deus pôde permitir que a feiticeira de Endor tenha feito Samuel subir de entre os mortos, já que Deus condena a necromancia? Como Deus pôde permitir que a feiticeira de Endor tenha feito subir Samuel de entre os mortos, já que Deus condena a necromancia? Então agora nós vamos entrar aqui num texto muito assim difícil de entendimento mesmo, né? Vamos tentar aqui trabalhar esse texto para a gente poder sair com alguma coisa mais plausível, que a gente possa entender um pouco mais, ainda que seja um texto mais difícil. Então eu quero que você pegue a sua Bíblia aí, em 1 Samuel, capítulo 28, para a gente estudar como Saul foi consultar a feiticeira e parece que Samuel apareceu ali e trouxe uma palavra para ele. Como que Deus permitiu isso? Como que isso aconteceu? Como que é esse texto? Foi Samuel mesmo que apareceu ali quando ele pediu para a feiticeira chamar ele? Porque Samuel já tinha morrido. Aí o rei Saul foi consultar a Deus, e Deus não atendeu ele. Deus não atendeu ele nem por sonho, nem por sonhos, nem por urim, nem por tumim, nem por profeta. Aí ele pegou, os filisteus estavam, né, querendo atacar, guerrear contra Israel, ele foi consultar uma feiticeira. E ali aparece ali um suposto Samuel que fala com ele. Será que foi Samuel mesmo? Como que é esse texto? Então nós vamos ler agora. Quero que você pegue a Bíblia aí também, tá bom? Você pega a Bíblia aí para a gente poder entender. Então a nossa dificuldade é essa, tá? Como Deus pôde permitir que a feiticeira de Endor tenha feito Samuel subir de entre os mortos, já que Deus condena a necromancia? Qual que é o problema? Quando você pega a Bíblia, vamos ver o problema. A Bíblia condena com severidade toda feitiçaria e comunicação com os mortos. Então vamos lá. 1 Samuel, vamos lá. 1 Samuel 28, deixa eu ir aqui tocando a Bíblia aqui. Nós vamos chegar lá. Estou na Bíblia digital, tá? 1 Samuel 28. Eu vou ler 28 do verso 1 em diante, a gente vai ler o texto inteiro para a gente poder dar uma explicação, tá bom? 1 Samuel 28, 1.
E sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos à peleja para fazer guerra contra Israel, disse Aques a Davi: sabe de certo que comigo sairás ao arraial, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aques: assim saberás o que fará o teu servo. E disse Aques a Davi: por isso te terei por guarda da minha pessoa para sempre. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado os adivinhos e os encantadores. Quer dizer, Saul tinha expulsado, Saul expulsou os feiticeiros, os necromantes, expulsou. E ajuntaram-se os filisteus e vieram e acamparam-se em Sunem. E ajuntou Saul a todo o Israel e se acamparam em Gilboa. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu e estremeceu muito o seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tenha o espírito de feiticeira, né, que tem a necromancia, para que vá a ela e consulte ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. E Saul se disfarçou e vestiu outras roupas, e foi ele com 2 homens, e de noite chegaram a mulher, e disse: peço-te que me adivinhes pelo espírito de feitiçaria, e me faça subir a quem eu te disser. Então a mulher lhe disse, estou em 1 Samuel, capítulo 28, verso 9. Então a mulher lhe disse: eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores. Por que, pois, me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: vive o Senhor, que nenhum mal te sobrevirá por isso. A mulher então lhe disse: a quem te farei subir? E disse ele: faze-me subir a Samuel. Quer dizer, ela ia fazer as práticas da necromancia, né? Vendo, pois, a mulher a Samuel, gritou com alta voz e falou a Saul, dizendo: por que me tens enganado, pois tu mesmo és Saul? E o rei lhe disse: não temas, o que é que vês? Então a mulher disse a Saul: vejo deuses que sobem da terra. E lhe disse, então Saul disse, né, como é a sua figura? E disse ela: vem subindo um homem ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul: por que me inquietaste fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim, e não me responde mais nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei a ti, para que me faças saber o que hei de fazer. Então disse Samuel: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Porque o Senhor tem feito para contigo, como pela minha boca te disse, e o Senhor tem rasgado o reino da tua mão, e o tem dado ao teu próximo, a Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e não executaste o fervor da sua ira contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. E o Senhor entregará também a Israel contigo na mão dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e ao arraial de Israel, e o Senhor entregará na mão dos filisteus. E imediatamente Saul caiu estendido por terra, e grandemente temeu por causa daquelas palavras de Samuel, e não houve força nele, porque não tinha comido pão todo aquele dia e toda aquela noite. 1 Samuel 18, 21. Então veio a mulher a Saul, e vendo que estava tão perturbado, disse-lhe: eis que a tua criada deu ouvidos à tua voz, e pus a minha vida na minha mão, e ouvi as palavras que disseste. Agora, pois, ouve também tu as palavras da tua serva, e porei um bocado de pão diante de ti, come para que tenhas força para te pôres a caminho. Porém ele o recusou e disse: não comerei. Porém os seus criados e a mulher o constrangeram, e deu ouvidos à sua voz, e levantou-se do chão e se assentou sobre sua cama. E tinha a mulher em casa um bezerro cevado, e se apressou e o matou, e tomou farinha e o amassou, e o cozeu em bolos ázimos, e os trouxe diante de Saul e de seus criados, e comeram. Depois levantaram-se e partiram naquela mesma noite. Então, vamos lá. Esse é o nosso estudo aqui agora, ó. Saul vai então atrás ele com dois criados dele, né?
vai atrás da feiticeira em Endor e ele disfarçou, né? Ele estava disfarçado e ele fala para ela, né, que ele queria que ela fizesse vinho dos mortos, voltar dos mortos a Samuel. A mulher disse para ele, mas o senhor sabe que Saul destruiu todos os feiticeiros e tal. Aí ele fala com ela e ali convence ela então a fazer a necromancia, porque ele estava disfarçado. Aí quando ela faz então aquelas práticas, né, de feitiçaria, ela dá um grito. Aí ele pergunta para ela, o que você está vendo? Ela fala assim, eu vejo deuses que estão subindo da terra. E um ancião, né? Aí a Bíblia fala, entendendo Saul que era Samuel, aí ele começa então a conversar com esse suposto Samuel e fazendo perguntas para ele e tal, e esse suposto Samuel fala para ele que ele andou fora do caminho de Deus, que Saul desobedeceu a Deus e tal, então Deus vai entregar Saul na mão dos filisteus. E que no dia de amanhã, no outro dia, eles iam morrer, tanto Saul como seus filhos. Então ali o Samuel depois desaparece, ali, né, esse suposto Samuel desaparece, e o Saul cai com o rosto no chão, fica ali aborrecido, triste, e a mulher então, ele não quer comer, porque ele certo estava sem comer, estava em jejum, sei lá, mas a mulher faz ele comer depois ele vai voltar dali com seus criados e tal, e vai voltar de novo para Israel, para a batalha, porque vai estar armada a batalha contra os filisteus. Aí ele vai para a guerra, né, em 1 Samuel capítulo 30, e ele vai morrer, né, vai morrer, seus filhos também, muitos dos seus filhos, alguns dos seus filhos também vão morrer também. Tá bom. Qual que é o nosso estudo aqui agora? O que nós estamos querendo saber? 1 Samuel 28. Como Deus, estou na apostila, página 28 da apostila, tá? Como Deus permitiu que a feiticeira pudesse fazer essa necromancia ali, né? Essa feitiçaria ali, fazer então Samuel voltar dos mortos. Será que foi Samuel mesmo que voltou ou não? Então, vamos lá. Qual que é o problema? Na apostila sua, página 28. Problema. A Bíblia condena com severidade toda feitiçaria e comunicação com os mortos. Se a gente abrir Êxodo, vamos lá em Êxodo 22, vamos ver primeiro, vamos começar por aqui. Êxodo 22, vamos ver o verso 18. Êxodo 22, deixa eu ver se é esse mesmo. Verso 18. Olha aqui, você vê. Êxodo 22, o mandamento do Senhor no verso 18. A feiticeira não deixarás viver. Então, Deus está condenando aqui a feitiçaria. Em Levítico, capítulo 20. Vamos lá em Levítico, capítulo 20, verso 6. Vamos comigo lá, Levítico. Vamos comigo agora, Levítico, capítulo 20. Levítico, capítulo 20, verso 6. Versículo 6. O que está escrito? Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e o extirparei do meio do seu povo. Então você vê que Deus, né, Levítico capítulo 20, verso 6, Deus condena a necromancia. Se a gente olhar também aí no Levítico 20, verso 27, Levítico capítulo 20, verso 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Então você vê, também vamos lá em Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, verso 9, Deuteronômio, capítulo 18, Deuteronômio, capítulo 18, verso 9. Vamos ver o que está escrito. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme a abominação daquelas nações. Vamos continuar. Deuteronômio 18, verso 10. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador,
nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Verso 13, Deuteronômio 18, verso 13. Perfeito serás como o Senhor teu Deus, porque estas nações que há de possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Então, você vê veementemente que em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, Deus é contra o prognosticador, necromancia, feiticeiro, quem consulta os mortos. Deus pediu para tirar da terra. Não é para o povo consultar os mortos. Deus não aceita isso. Também se a gente olhar lá no livro do profeta Isaías, né, no capítulo 8 do profeta Isaías, vamos dar uma olhadinha lá. Isaías, capítulo 8. Isso aqui está na apostila, tá, gente? Isso aqui que eu estou falando está na apostila. Isaías 8, versículo 9. Ajuntai-vos, ó povos, e sereis quebrantados. Dai ouvidos a todos que sois da terra longínqua. Cingi-vos, sereis feitos em pedaços. Peraí, gente, deixa eu olhar aqui. Qual o versículo que é direito? Tá. Isaías 8, 19, tá? 8, 19. Isaías 8, 19. Isaías 8, 19, tá, gente? Vamos lá? Isaías 8, 19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? Então você vê que o Senhor é contra mesmo, né, a necromancia, a feitiçaria, a consultar os mortos. Então vamos lá, vamos voltar lá, né, lá na nossa apostila, página 28 da apostila. No problema aí, então, a Bíblia condena com severidade toda feitiçaria e comunicação com os mortos, conforme nós acabamos de ver. No Antigo Testamento, os que praticassem essas coisas receberiam a pena de morte. O rei Saul sabia disso e até mesmo expulsou todas as feiticeiras da terra de Israel. Ou seja, o rei Saul sabia disso. Lá em 1 Samuel, capítulo 28, vamos ver 1 Samuel, capítulo 28, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3. O rei Saul sabia disso e também já havia expulsado. Dá para você ver, 1 Samuel 28, 3. E Samuel já estava morto, e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade. E Saul tinha desterrado, quer dizer, tinha expulsado, né, matado, destruído os adivinhos e os encantadores. Então o Saul já tinha feito isso, mas, voltando na apostila aqui, o problema é que parece que a mulher teve sucesso no contato com Samuel. Por que Saul foi lá? Porque Saul estava desesperado, foi buscar Deus, Deus não atendeu, estava todo arrebentado em pecado, ele apelou e foi para a necromancia. Então o que nós estamos questionando é, será que Deus trouxe Samuel? Será que foi Samuel mesmo que veio ali? Não dá para entender um negócio desse. Vamos ver, né? O problema é que parece que a mulher teve sucesso no contato com Samuel, o que dá validade aos poderes da feitiçaria que a Bíblia, de forma tão severa, condena. Então, assim, o que a gente observa ali, se a mulher trouxe mesmo Samuel de volta, e ele trouxe aquela palavra, e foi Samuel mesmo, parece que fica um negócio meio fora do padrão, né? Porque a Bíblia condena a feitiçaria, condena a necromancia. E como que faz isso? E outra coisa também que eu não coloquei no texto aqui. Não coloquei no texto. Lembra bem, isso aqui não está na apostila nossa, a gente também vai desenvolvendo e Deus vai trabalhando no nosso coração. É interessante, se você olhar em Lucas, no capítulo 16 de Lucas, a revelação é progressiva, que aqui em Samuel nós temos uma revelação em parte. Mas se você chegar lá no Novo Testamento, você vai ver lá que na passagem do rico e do Lázaro, quando Jesus fala que os mortos não voltam. Ali é muito sério aquilo ali, que os mortos não voltam, aquela passagem do rico e do Lázaro, que o rico pede
para que Lázaro volte à terra para poder falar com os irmãos dele, para que os irmãos do rico não caiam naquele lugar de tormento. E eles falam e Jesus conta a passagem dizendo que não tem como os mortos voltar de novo para a terra. Mas aqui em 1 Samuel, então, como que fica? Quem é que voltou aqui? Vamos estudar isso. Então, solução. Estamos na apostila, página 28. Várias possíveis soluções têm sido apresentadas a este caso de Endor, no caso da feiticeira. 3 delas aqui são apresentadas resumidamente. Tá? Página 28 da apostila. Vamos apresentar para vocês 3. Então, quero que você entenda. Tem pelo menos 3 linhas de pensamento com relação a esse capítulo 28 de 1 Samuel da feiticeira. 3 pensamentos, tá bom? Então, vamos lá para o primeiro pensamento. Primeira linha de pensamento. Alguns creem que a feiticeira operou o milagre por meio de poderes demoníacos e, de fato, trouxe Samuel dos mortos. Como justificativa, citam passagens que indicam que os demônios têm o poder de realizar milagres. Aí eles, Mateus 7, 22, aí eles usam lá, Mateus capítulo 7, versículo 22, eles dizem, que a mulher operou o mesmo milagre. Por quê? Porque em Mateus 7, 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome, em Teu nome não expulsamos demônios, em Teu nome não fizemos muitas coisas maravilhosas? Então aqui também, isso aqui dá dupla interpretação, porque as pessoas fizeram, eles estão dizendo que esse versículo aqui, essa linha de pensamento está dizendo que esse versículo aqui, esses homens fizeram milagres pelo poder do mal. Então essa é a linha de pensamento. Eles dizem também que na segunda carta, deixa eu explicar aqui. Então eles usam esse versículo de Mateus 7, 22, dizendo que aqueles que profetizaram, fizeram milagres, estão dizendo que fizeram em nome de Jesus, na verdade, foi os demônios que operaram os milagres. Então essa linha de pensamento diz assim, tá? E ainda fala assim, na sua apostila 28 aí, 2 Coríntios capítulo 11, verso 14. Lá em 2 Coríntios capítulo 11, verso 14, vai falar que o diabo se transforma em anjo de luz. Então, olha aqui, o diabo se transforma em anjo de luz. 2 Coríntios 11, 14. E não é maravilha porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Então, estou querendo dizer que Satanás tem poder para fazer milagres. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vamos lá em 2 Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9 e 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. E a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Então, estou dizendo lá, essa linha de pensamento diz que a feiticeira operou o milagre por meio dos poderes do diabo e, de fato, trouxe Samuel dos mortos, mas quem trouxe foi os demônios, Que o diabo tem poder para trazer dos mortos, para trazer uma pessoa morta também à vida. É isso que eles estão querendo dizer. Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Apocalipse capítulo 16. Apocalipse capítulo 16. Abre comigo lá. Versículo 14. Está escrito: porque são espíritos de demônios que fazem prodígios, os quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo mundo para os congregar para a batalha naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então está mostrando aqui que o diabo tem poder, Aqui está falando da tribulação, mas está mostrando aqui o poder do diabo. Olha o verso 13. E da boca do dragão, e da boca da besta, e da boca do falso profeta, vi sair 3 espíritos imundos, semelhante a rãs. Apocalipse 16, 14. Porque são espíritos de demônios que fazem prodígios. Espíritos de demônios que fazem prodígios. Então, essa primeira linha de pensamento acredita que a feiticeira realmente trouxe Samuel dos mortos pelo poder do diabo.
que o diabo tem poder para fazer isso e foi o diabo que fez Samuel voltar. Tá bom? Agora, as objeções a essa posição incluem o fato de que a morte não é o fim. Né? As objeções à morte não é o fim. Quais são as objeções a esse pensamento? De que a morte é o fim. Né? Hebreus 9, 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo o juízo. Então a morte é o fim. E também em Lucas capítulo 16, quando Jesus falou que quem morre não volta. Né? Lá também aquela passagem de Davi, em Samuel, 2 Samuel, aquela passagem de Davi também em 2 Samuel 12, 23, quando a filha dele morreu, que ele fica 7 dias em oração, e a criança estava ali doente, ele está orando, né, mas a criança morreu. Aí os empregados de Davi pensaram que Davi ia fazer uma loucura. E Davi levantou, tomou um banho e tal, foi para a igreja, foi para o templo adorar. E os empregados falaram para Davi: nós achamos que o senhor ia fazer uma loucura, porque o senhor ficou aí orando, e agora a menina morreu, nós achamos que o senhor ia fazer uma loucura, quando se soubesse que a menina estava morta, que a criança estava morta. Não é a menina, a criança estava morta. Aí ele falou: não, né, olha lá, 2 Samuel, capítulo 12, verso 23. O que Davi também falou? Davi disse assim, 2 Samuel 12, 23, ele disse, porém agora que ela está morta, por que jejuaria eu? Porém poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Então você vê, Davi, no tempo aqui, na época praticamente do rei Saul, Davi, quando a criança morreu, ele falou assim, por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. É interessante, porque Davi viveu na época do rei Saul. Ele falou assim, eu não posso fazer a menina voltar. Então Davi acreditava que a menina não voltaria dos mortos. Ele acreditava que a menina morreu e ela não ia voltar. Mas agora o Saul foi lá consultar a feiticeira. E parece que o Samuel voltou. Será que foi o Samuel mesmo? Então nós temos aqui pelo menos 3 linhas de pensamento, tá? A primeira linha de pensamento acredita que Samuel voltou mesmo e foi pelo poder do diabo. Quais são as objeções contra isso? Quem é contra isso fala que os mortos não voltam. Jesus falou que não voltam, tá? Mas então nós temos aqui um primeiro pensamento. O primeiro pensamento acredita que a feiticeira trouxe mesmo Samuel pelo poder do diabo, que o diabo tem poder para fazer isso. Vamos ver. Segundo pensamento, apostila, página 29. Segundo pensamento, segunda linha de pensamento, a feiticeira não fez subir Samuel de entre os mortos, mas Deus mesmo interveio na tenda para repreender Saul pelo seu pecado. As razões dessa posição são: Samuel parece ter realmente voltado dos mortos, mas nem os homens nem demônios têm o poder de trazer pessoas mortas. Até mesmo a feiticeira parece surpreender-se com o aparecimento de Samuel provindo dos mortos. Deus às vezes fala em lugares insuspeitos por meio fora do comum, igual ele fez com a jumenta. O milagre não foi realizado pela feiticeira, apesar da feiticeira. Samuel parece realmente aparecer provindo dos mortos, censurar Saul e proferir uma profecia verdadeira. As maiores objeções dessa posição baseiam-se no fato de que o texto não diz explicitamente que foi Deus quem realizou aquele ato sobrenatural, e que a tenda de uma feiticeira seria um lugar bem estranho para Deus operar algo assim. Então, a segunda linha de pensamento diz que Samuel voltou mesmo dos mortos e foi Deus que trouxe ele de volta. Apesar de ter usado a feiticeira, apesar da feiticeira, foi Deus que trouxe Samuel dos mortos para repreender Saul, puxar a orelha dele, chacoalhar ele e tal. Então, pensa bem, nós já falamos de 2 linhas de pensamento. A primeira diz que foi o diabo que trouxe Samuel dos mortos.
Samuel veio mesmo, mas foi o diabo que trouxe. A segunda, foi Deus, na sua soberania, que permitiu que Samuel viesse. Foi Deus que trouxe Samuel. Não foi o poder da feiticeira, mas foi o próprio Deus que trouxe Samuel. Porque a feiticeira não tem poder para fazer isso. Não tem como os mortos vir, mas foi Deus, de uma forma soberana, que fez isso. E, igual ele fez a jumenta falar, por exemplo. A jumenta falou. Então, foi Deus que fez o Samuel voltar. Tem outros também que até misturam um pouco os textos, mistura essa linha de pensamento e fala, quando Jesus, lá no Novo Testamento, Moisés e Elias apareceram para Jesus, então assim como houve uma permissão de que Moisés e Elias aparecessem para Jesus lá no Novo Testamento, Deus também permitiu que Samuel aparecesse aqui para Saul. Então essa linha de pensamento, apesar de eu não ter colocado na apostila, porque a gente vai descobrindo as coisas assim mais a fundo, mas quem está nessa linha de pensamento usa também, apesar de eu não ter colocado na apostila, usa também o texto lá de Jesus e fala como Elias e Moisés apareceram para Jesus, assim também Samuel apareceu para Saul. Foi uma permissão de Deus. Agora, as objeções, né, quem é contra isso? Quem é contra isso, o que fala? Ó, as maiores objeções, apostila página 29, as maiores objeções a essa posição baseiam-se no fato de que o texto não diz explicitamente que foi Deus quem realizou aquele ato sobrenatural e que a tenda de uma feiticeira seria um lugar bem estranho para ele operar assim. Então, quem é contra essa linha de pensamento fala bem claro que ali em momento nenhum diz que foi Deus que operou essa necromancia. A Bíblia não fala isso. Então, quem é contra essa linha de pensamento fala, o texto não fala que foi Deus. Outra coisa, quem é contra, apesar de não estar na apostila, marca bem aí. Quem é contra fala que Saul consultou a Deus antes, você pode ler lá em 1 Samuel 28, né? Que ele consultou Deus por meio dos profetas, Deus não atendeu, consultou por sonhos, Deus não falou em sonhos, nem por Urim e Tumim. Deus não falou com ele. Aí é que ele foi buscar a feiticeira, né? No caso, a feiticeira buscar a necromancia era uma coisa condenada por Deus. Será que Deus então ia, ele mesmo, fazer Samuel subir por um meio que ele mesmo, pela sua palavra, havia condenado? Será que o próprio Deus ia contra a sua palavra? Aí alguém poderia falar, mas e lá Moisés e Elias quando apareceu para Jesus? Então, vamos ver aqui, as objeções. Primeira coisa, quando Moisés e Elias apareceu para Jesus, Jesus não consultou feiticeira, não praticou a necromancia, ele teve uma visão, né, em que apareceram para ele ali Moisés e Elias naquela visão em glória. Então foi o próprio Senhor Jesus que teve a visão ali e que foi aberta também para os discípulos. Não foi uma consulta à necromancia, não foi uma prática de necromancia, uma coisa bem à parte, atípica. A gente tem que deixar isso bem claro. As objeções ao fato de que Samuel apareceu para Saul e foi Deus que permitiu, foi o próprio Deus que fez Samuel lá, são essas. Vou repetir, são essas. Primeiro, Deus não violaria a sua palavra. Ele mesmo condenou a necromancia, como ele ia contra a sua palavra. Já que no Salmo 138 também diz que a palavra do Senhor está exaltada acima de qualquer coisa nos céus. Então Deus não ia contra a palavra dele. Mas se alguém falar, mas e lá em Elias e Moisés? Então lá não foi, Jesus não consultou necromante. Ali ele teve uma visão, né? E apareceram então Elias e Moisés para ele em glória. É uma coisa muito diferente, uma coisa espetacular à parte. Então, isso aí não dá garantia de que pode se consultar necromante ou que por meio da necromancia os mortos podem vir. Tá? Então, isso não é possível. Vamos ver agora a terceira explicação. Vamos para a terceira explicação. Outra explicação. O capítulo 28 de 1 Samuel, a começar do versículo 7 até o 25, foi escrito por uma testemunha ocular, logo por um dos servos de Saul que o acompanhou a necromante. Lembra que ele foi dois criados dele que acompanhou o Saul? Frequentemente esses servos eram estrangeiros e quase sempre supersticiosos, crentes no erro, razão porque o seu estilo é tão convincente.
Esta crônica, que é parte da história de Israel pela determinação divina, entrou no cânon, assim como os discursos dos amigos de Jó, as afirmações do autor de Debaixo do Sol e a fala da mulher de Tecoa, que são palavras e conceitos meramente humanos. A confusão gerada pelo assunto exposto no texto é porque foi analisado o ponto de vista do servo de Saul. Todavia, sobre a questão de Samuel falou ou não com Saul, a Bíblia é bem clara e tem argumentos definidos para desmentir todas as quaisquer afirmações hipotéticas e asseverações parapsicológicas a seu respeito. Examinaremos alguns desses argumentos e veremos a impossibilidade de ter sido Samuel a pessoa com quem falou Saul. Então, argumento gramatical. 1 Samuel 28, 6. O Senhor não lhe respondeu. O verbo hebraico é completo e categórico. Na condição que Saul estava, Deus não lhe responderia e não lhe respondeu. O fato é confirmado pela frase: Saul interrogara e consultara o necromante e não o Senhor. O argumento exegético: nem por Urim, revelação sacerdotal, nem por sonhos, revelação pessoal, nem por profetas, revelação inspiracional da parte de Deus. Fosse Samuel o veículo transmissor, seria o próprio Deus respondendo, pois Samuel não podia falar senão por inspiração. E se não foi o Senhor, não foi Samuel. Argumento ontológico: Deus se identifica como Deus dos vivos, de Abraão, de Isaac e de Jacó. Nenhum deles perdeu a sua personalidade e sua integridade. Seria Samuel o único a poluir-se contra a natureza do seu ser, contra Deus e contra a doutrina que ele mesmo pregara, quando em vida nunca o fez? Impossível. Argumento doutrinário: consultar os espíritos familiares é condenado pela Bíblia inteira. Logo, aceitando a profecia do pseudo, do falso Samuel, cria-se uma nova doutrina, que é a revelação divina mediante pessoas ímpias e polutas. E além disso, para serem aceitas afirmações proféticas como verdade divina, são necessários que sejam de absoluta precisão, o que não acontece no caso presente. Argumento profético: as profecias devem ser julgadas. 1 Coríntios 14, 29. E essas do pseudo Samuel não resistem ao exame. São ambíguas, imprecisas e infundadas. Vejamos, Saul não foi entregue na mão dos filisteus, mas se suicidou e veio parar nas mãos dos homens de Jabes e Gileades. Infelizmente, o falso Samuel não podia prever esse detalhe. Não morreram todos os filhos de Saul, porque o que apareceu lá disse que tu e teus filhos, né, como insinua essa outra profecia. Então, ficaram vivos pelo menos 3 filhos de Saul, Isbosete, Armone e Mefibosete. Apenas 3 morreram, como anotam clara e objetivamente as passagens seguintes. 1 Samuel 31, 6, né, que morreram alguns dos filhos dele. Né? Saul não morreu no dia seguinte, porque o pseudo Samuel disse: amanhã estareis comigo. Esta é uma profecia do tipo ambígua. Saul morreu cerca de 18 dias depois. Afirmar que a palavra hebraica mahar, amanhã, aqui é de sentido indefinido, é torcer o hebraico e a sua exegese, pois todos vão morrer mesmo em algum dia no futuro. Isso não é novidade. Saul não foi para o mesmo lugar que Samuel, né, porque o pseudo Samuel lá disse que ele estaria com ele. Outra profecia inverossímil, interpretar o comigo por simples além, Sheol, é incorreto. Samuel estava no seio de Abraão, sentia isso e sabia a diferença que existe entre um salvo e um perdido. Jesus também sabia e não disse ao ladrão que estava na cruz: hoje estarás comigo no Sheol, mas disse: no paraíso. Logo, Samuel não podia ter dito a Saul que esse estaria no mesmo lugar que ele, no seio de Abraão, porque com o ato abominável e reprovado de Saul em consultar uma feiticeira e não o Senhor, foi completamente anulada a sua possibilidade de ir para o mesmo lugar de Samuel, o seio de Abraão. Ainda notamos, apostila agora, página 31, ainda notamos esse absurdo analisando a palavra médium, que é traduzida em outras versões por espírito adivinhador ou espírito familiar, e no texto grego da Septuaginta, por engatribustus, que significa ventríloco, isto é, de fala diferente, palavra que indica a espécie de pessoa usada por um desses espíritos. Então, a conclusão que nós podemos tirar aqui é o seguinte: essa terceira, pelo menos aqui, a terceira, nós temos 3, então, alternativas, 3 explicações, 3 linhas de pensamento. A primeira linha de pensamento acredita que foi o diabo que trouxe Samuel dos mortos, porque o diabo tem poder para isso. A segunda linha do pensamento diz que foi Deus que permitiu que Samuel voltasse.
Não foi a necromante, não foi a feiticeira, mas o próprio Deus que fez com que ela voltasse. A terceira linha de pensamento diz que não foi o Samuel porque houve falhas na profecia, que nem todos os filhos de Samuel morreram na peleja, porque esse suposto Samuel disse que todos os filhos dele morreriam. Não foi todos os filhos, morreu alguns filhos, mas nem todos. Ele diz também que amanhã ele estaria ali comigo, né, no caso com Samuel, e o Saul morreu 18 dias depois. E também como que o Samuel ia estar exatamente com o Saul, como que o Saul ia estar exatamente com o Samuel, sendo que o Samuel estava no lugar muito bom, né, que há uma divisão entre lugar bom e lugar ruim. Então houve esse erro também. E ele diz também ali que Deus não ia contra a sua palavra, já que Deus havia não respondido para Saul quando Saul o consultou. O Saul consultou a Deus e Deus não lhe respondeu, nem por Urim, nem por sonho. Então não foi o Samuel que apareceu ali. Tá? Então, 3 linhas de pensamento. A primeira, repetindo, a primeira, diz que foi o diabo que conseguiu trazer o Samuel. Quais são as objeções contra? É que o diabo não tem poder para fazer um negócio desse. Ele tem vários poderes, mas para isso ele não tem poder de trazer alguém dos mortos, para poder realmente trazer alguém dos mortos. Não ia ficar uma bagunça se o diabo conseguisse trazer. Segunda linha de pensamento, foi o próprio Deus que trouxe. A objeção contra. Deus não poderia ter feito isso, porque senão ele ia contra a sua própria palavra. Mas lá no caso de Elias e Moisés com relação a Jesus, lá é um caso completamente diferente. Jesus não consultou feiticeira nem necromante e teve uma visão, né, em glória. Foi uma coisa diferentíssima. Não foi uma prática de feitiçaria. E a terceira aqui, então, está dizendo que esse Samuel aí, ele errou, esse suposto Samuel errou nas profecias, né? Então que não foi Samuel que apareceu porque ele errou nas profecias. Então tá, mas qual a conclusão então que se tira? Qual a conclusão que se tira? Estou dizendo a gente, né? A nossa conclusão da escola, nós aqui na escola da ATEC. Que conclusão que nós tiramos? Na sua apostila, página 31 da sua apostila. Qual a conclusão que nós chegamos, do que nós cremos? Não foi Samuel quem apareceu e falou com Saul, mas sim um espírito demoníaco, um espírito enganador. Nenhum morto por invocação humana pode aparecer ou falar com alguém, e quanto mais Samuel, que era um homem de Deus, ele não ia fazer isso. Não ia nem, né? Deus não ia permitir um negócio desse. Todas as predições do pseudo Samuel, do falso Samuel, estavam deturpadas. Nada se cumpriu. Claro, não é bem nada se cumpriu. Algumas coisas se cumpriram, mas não da forma exata como ele havia dito. Isto é um verdadeiro contrassenso, visto que Samuel, quando em vida, nenhuma das suas palavras caiu por terra. Quando Samuel estava em vida, tudo que Samuel falava acontecia exatamente do jeito que ele falou. Lembra lá da profecia, quando Saul perdeu, por exemplo, quando Saul perdeu as jumentas, em 1 Samuel capítulo 9, depois você lê para você ver, aconteceu exatamente do jeito que o profeta Samuel falou, em cima da pita, sem falhar uma vírgula, um detalhezinho, em 1 Samuel 9, quando o pai de Saul perdeu as jumentas, não faltou uma vírgula da profecia, cumpriu exatamente. E aqui, então, há umas discrepâncias dessa profecia, desse pseudo Samuel. Outra coisa, quem pratica tais coisas, a saber, invoca os mortos, consulta necromantes, está sendo logrado, enganado pelas artimanhas de Satanás. Outra, Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Assim, aqueles que invocam os mortos estão indo de encontro a essa lei básica e bíblica. Estão indo, né, contra a palavra de Deus. Deus é Deus de vivos. Não existe, portanto, nesse trecho nenhuma similaridade ou abertura para supostos fundamentos de doutrinas heréticas. Ademais, todos esses argumentos provam categoricamente a impossibilidade de tais pensamentos. Deus, em sua palavra, já havia alertado sobre a necromancia e ele não violaria a sua palavra. Deus já tinha alertado sobre a necromancia e não violaria a sua palavra.
Observação: Satanás e seus demônios são enganadores. Satanás e seus demônios são enganadores. Então a conclusão que a gente chega, a nossa escola, o que nós acreditamos? Nós acreditamos, respeitamos todas as linhas de pensamento, respeitamos, mas nós acreditamos que, presta atenção, quem escreveu ali, que participou daquela cena lá, os dois servos de Saul, porque eles dão detalhes, eles estavam ali, estavam corrompidos. Então eles escreveram o que eles acreditaram e estavam vendo. Eles ficaram morrendo de medo também, com certeza. Se a própria feiticeira achou que era Samuel e ficou morrendo de medo, e o próprio Saul conversou como se fosse Samuel, então quem estava junto ali com Samuel escreveu do jeito que o Saul falou e do jeito que eles acreditavam naquela hora. E Deus permitiu que isso fosse escrito na Bíblia do jeito que aconteceu ali. Não que Deus mentiu de forma nenhuma. Deus permitiu que se escrevesse do ponto de vista dos servos de Saul que presenciaram a cena. Tá certo? É a mesma coisa, por exemplo, você ver lá o que Davi fez com Betseba, né? Deus é narrado o texto de acordo com o que aconteceu ali, né? Você vê lá o texto lá do rei Acabe, lá quando o profeta Micaías também, né? Quando os profetas de Acabe mentiram ali, então é narrado do jeito que está ali. Não que Deus valida a mentira de forma nenhuma, mas ele mostra do ponto de vista de quem está escrevendo aquele fato. Agora, se você pegar aquele fato e ir na Bíblia toda, Deus é contra a necromancia, contra a consulta dos mortos. Os mortos não voltam. O próprio Davi também falou isso, que os mortos não voltam. O próprio Senhor Jesus, em Lucas 16, diz que não tem como os mortos voltar. Lá está bem claro, os mortos não voltam, né? Então, nós acreditamos que foi um espírito enganador, porque o diabo é enganador. Lembra, para você ver que ele é o pai da mentira, João 8,44, ele é o pai da mentira, né? O anticristo vai vir com prodígio de sinais para enganar todo mundo. Lembra bem? 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele tem prodígios, sinais de mentira. Em Apocalipse, no capítulo 12, olha para você ver, Apocalipse capítulo 12, você vai ver lá, vamos ver aqui o versículo 9, Apocalipse 12, verso 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo o mundo. E foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então o diabo é um enganador, tá? Se você olhar aqui também, no Apocalipse capítulo 13, olha o poder. Quer queira ou não, o diabo tem um certo poder, A besta que subiu do mar. Apocalipse 13. E eu pus-me sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Sobre os seus chifres 10 diademas e sobre sua cabeça o nome de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão, e o dragão lhe deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. Olha para você ver. Olha o verso 5. E foi-lhe dado uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Olha para você ver agora, no Apocalipse 13, versículo 11. E vi subir da terra outra besta, tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava como dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizesse uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizessem que fossem mortos
todos os que não adorassem a imagem da besta. Então você vê que o diabo faz muita coisa, tem poder para fazer muitos milagres e enganar muita gente. Lá em Atos capítulo 16 também, aquela moça que tinha o espírito de engano, espírito de adivinhação, que quase enganou o próprio apóstolo Paulo, né? Por vários dias ela conseguiu enganar Paulo, mas chegou no momento lá que Paulo expulsou o espírito dela. Então o que nós acreditamos? A escola acredita, e muitos acreditam, que não foi Samuel que apareceu ali. Mas a necromante foi enganada, o próprio Saul foi enganado por um vulto que parecia com Samuel, e que também o próprio diabo conhece muitas coisas, trouxe ali algo que estava praticamente bem claro, né? Porque o diabo sabia de tudo que havia acontecido com Saul e com Davi, e o que Deus, e o que o Saul tinha feito. O Saul estava sendo movido por um espírito de engano. O Saul não tinha mais o espírito de Deus na vida dele, tinha um espírito de engano. Então, ele foi guiado por um espírito de engano, e o espírito de engano levou ele naquele lugar e enganou ele com outro espírito, com um pseudo Samuel. Então nós acreditamos que não foi Samuel que veio, Deus não permitiria uma coisa dessa, Deus não iria contra a sua própria palavra. Tá bom? Eu sei que parece assim, que é muito conturbante, parece meio confuso, mas deixar bem claro para você. Nós não acreditamos que Samuel apareceu ali, foi um espírito de engano. Satanás é terrível, se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas. E hoje, por exemplo, você vê, né, em vários lugares aí que se invocam os mortos, né, quem já participou disso sabe, a pessoa que vai invocar os mortos ali, ela fala, né, ela recebe aquela mediunidade, aquele espírito ali, ela fala com a voz da pessoa que morreu, ela conhece praticamente tudo da vida da pessoa que morreu, fala com a voz, sabe o nome das pessoas, sabe o lugar que deixou determinada coisa, sabe tudo. Ah, eu deixei lá na gaveta, aquilo lá, eu falei para vocês. O diabo conhece muita coisa. Você lembra, por exemplo, também lá no livro de Jó, no capítulo 1, quando houve uma reunião dos filhos de Deus em numa parte da região celestial, em que Deus estava presente, e Satanás também apareceu, e Deus perguntou para Satanás: de onde vieste? E Satanás falou: de rodear e passear pela terra. E Deus então perguntou: tens visto o meu servo Jó, homem íntegro e reto, que se desvia do mal, como ele na terra não há? Aí o que o diabo falou? É claro, ele não serve o Senhor em vão, mas deixa eu tocar nas coisas dele, que ele vai blasfemar do Senhor. Então olha bem, você vê, quando Deus então falou a respeito de Jó, na hora o diabo já trouxe ali as informações todas de Jó, sabia tudo da vida de Jó. Então eu quero falar para você que nós acreditamos que foi um engano ali, tá? Deus permitiu que isso fosse registrado na Bíblia, porque foi um fato que aconteceu mesmo, e nós temos que estar na dependência do Espírito Santo, porque o diabo é enganador, enganou a Eva, enganou Adão e Eva, né? Se transforma em anjo de luz. Em Apocalipse capítulo 12 lá mostra que ele enganou muita gente, faz prodígios e sinais. Tá bom, meu querido? Deus não iria permitir que realmente Samuel voltasse dos mortos, literalmente. Eu não creio nisso, a escola não crê, mas respeitamos você que acredita. Tá bom? De outra forma. Maravilha? (31) da nossa apostila. E Deus te abençoe, Deus te abençoe. Depois nós continuamos na outra dificuldade, na outra aula. Tá bom, meu querido? Qualquer dúvida, estamos à disposição. Grande abraço.